Todo dia é uma chance de renovar sua mente, curar emoções, escolher viver com mais consciência. Seja bem-vindo ao Bom Dia Mente Sã. Aqui a sua mente descansa, seu coração aprende e a sua alma respira. Fala muito bom dia, mais um Bom Dia Mente Sã no ar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer e expandir a nossa mente. Ontem a gente falou do princípio da maturidade, essa semana a gente vai falar sobre princípios. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da verdade, sobre o princípio da verdade e como ela pode deixar a sua vida mais leve, mais segura, criar uma pavimentação totalmente segura para que você possa caminhar, para que você possa correr. Entende? Vou fazer uma pergunta. Hoje o nosso princípio é o princípio da verdade. E a pergunta que eu te faço é: você tem sido verdadeiro consigo mesmo? Você tem sido verdadeiro consigo mesmo? Essa é a pergunta que eu faço para você. Não com os outros, mas com você. Você tem sido verdadeiro? Entende? Essa pergunta ela pode revelar mentiras que foram contadas para você e que muitas vezes você precisa estar atento, atenta a elas, para que você possa viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Entende? A verdade que você evita encarar, muitas vezes, é o que você precisa para se curar. Por isso que essa pergunta, primeiro, ela precisa ser para você. Você tem sido verdadeiro consigo mesmo? A verdade não tem prazo de validade. Eu estou lendo esse livro, Princípios Milenares, de Tiago Brunet, e um dos princípios que ele fala é que a verdade não tem prazo de validade. Certo? E ele tem essa frase nesse livro. A verdade não tem prazo de validade. Quando você fala a verdade, ela é perene, entende? A verdade ela não precisa de justificativa. Imagine alguém que tem febre. O termômetro lá está mostrando lá uma temperatura que não agrada a pessoa. E o que ela faz? Ela quebra o termômetro. Só que quando ela quebra o termômetro, a febre não some. O problema não é o termômetro, porque o termômetro só vai revelar a febre. Mas o fato de quebrar o termômetro não vai sanar a febre, não vai curar essa febre, não vai atuar na causa do problema. E quando você entende que a verdade ela liberta, ela te dá um direcionamento daquilo que você precisa fazer. Por isso o autoquestionamento. Entende? A verdade funciona assim. Ela não cria o problema, ela revela o problema. Aí você entra com a solução. Entende? Quando você entende isso, você começa a expandir a sua consciência. Jesus já falou lá em João 14:6, que ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida andam juntos. A verdade é o caminho da vida. A verdade te liberta de problemas que muitas vezes você se coloca e às vezes é um problema interno, é uma emoção que você não conhece, é uma crença que te fizeram acreditar que é mentira. E quando você se auto-questiona, você começa a revelar isso. A verdade não é viver em erros, é viver sem auto-engano. Por isso, a pergunta primeiro é para você, entende? Tem 3 níveis que a gente pode fazer essa pergunta. A verdade interna, reconhecer o que você sente sem mascarar. Reconhecer verdadeiramente aquilo que você sente dentro de você, sem mascarar. Isso faz você reconhecer o que são os seus traumas, o que são os seus medos e o que foi implantado. Muitas vezes, uma lealdade invisível que você carrega, mas
que você nem entende. É como você pagar os juros de uma dívida que você não fez. Muitas vezes é isso que você carrega dentro de você e você não percebe. É isso que muitas vezes você carrega dentro de você, são esses enganos, essas mentiras que te contaram e você não entende, porque não tem um autoquestionamento. Verdade emocional. Essas verdades, muitas vezes, essas mentiras, levam você a entender que existe um comportamento que muitas vezes fere você e fere as outras pessoas. Verdade espiritual, a verdade que liberta você, porque ela alinha com quem você é verdadeiramente. Essa verdade espiritual, ela te conecta com o ser divino, que alinha todas as coisas, que alinha você com o seu eu superior, com quem você verdadeiramente é. A mentira cansa, a verdade alinha. Por que a mentira cansa? Porque toda vez que é contada uma mentira, uma nova mentira precisa ser contada para sustentar a anterior, enquanto a verdade ela se sustenta. Porque a verdade são fatos. E esses fatos é que tranquilizam você, tranquilizam a sua mente. Entende? Hoje, você precisa fazer esse autoquestionamento. O que eu tenho evitado encarar? Quais são os medos, os traumas que eu tenho evitado encarar? Onde eu estou sendo desconecto comigo? Onde eu estou me desconectando comigo mesmo? Que verdade, se aceitar, pode me libertar? Quais são as verdades que, se você aceitar, te liberta? Não é se culpar, mas é se alinhar com aquilo que você verdadeiramente é, com aquilo com quem você verdadeiramente quer se tornar. A verdade, ela não fere. O que fere é resistir a ela. A verdade, ela é natural, ela não fere. Agora, a resistência a ela, sim, é que pode ferir, pode machucar você. Então, hoje, você tem que escolher a verdade que cura e não a ilusão que confronta. A ilusão que te confronta, muitas vezes, é aquele medo, aquele trauma que impede você de viver tudo aquilo que você nasceu para viver. E quando você entende que a verdade te liberta, quando você entende que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, você se liberta de todas as amarras, de todas as investidas do inimigo, para que você possa ficar estagnado, estagnado. Tá certo, ser de luz? É isso. Que a sua mente seja sã, que as suas escolhas sejam conscientes e que a sua vida, o seu dia, seja muito mais leve. Tá certo? Tamo junto. Até amanhã em mais um bom dia, mensagem. Não esquece, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para que você possa ficar por dentro de todas as mensagens que a gente posta aqui. Tá certo? Tamo junto. Até amanhã. Fique com Deus. Até amanhã em mais um Bom Dia Mente Sã. Tchau, tchau.